Estamos no último domingo do mês de março e esse mês nós deixamos para falar sobre finanças, pensando na congregação, finanças para organizar o nosso lar, para que a gente possa ter liberdade financeira, para poder sair com a família, comer boas pizzas, bons churrascos e principalmente ofertar ao nosso Deus da forma que Ele merece. E como resultado das nossas ofertas, essa aula eu estou trazendo justamente para falar como a igreja deve usar os seus recursos com base nas Escrituras. E eu confesso que até demorei um pouco para terminar essa aula, porque são muitos detalhes. A forma para poder passar para os irmãos precisa ser o mais mastigadinho possível. E eu espero que tenha alcançado o objetivo. Existe algum irmão? Eu acho que não. Existe alguém que congrega e não fez essa atividade que eu passei durante o mês todo? Você não anotou? Tem mais alguém? Pronto. Aqui você vai fazer o seguinte. Você vai anotar. Já sabe, né? Pronto. Eu já fiz a contagem. Eu já fiz essa contagem e cheguei num valor. Aí. Pronto. Tá, toma. Vê se Juan fez, o pessoal lá. Como vai ter estão acrescentando valor, aí tu faz aquela contagem, reconta para ver o valor. Isso aí é o nosso potencial das ofertas de prazeres. Eu já tinha feito a contagem de manhã e já tinha sido um valor bem animador. E como vai ter mais pessoas, então o Alessio ele vai fazer essa recontagem. E eu vou passar esses valores para os irmãos, porque esse é o potencial das ofertas dessa congregação. E com esse valor, com esses valores, a gente vai poder trabalhar da forma, olhando para as Escrituras, da forma que o Senhor quer que a gente trabalhe, e também dá mais liberdade. O intuito dessas aulas todas são essas, é a gente se organizar e poder realmente ofertar a Deus da forma que Ele merece. Como a igreja deve usar seus recursos? Nessa aula estudaremos as Escrituras para entender como a igreja usa seus recursos financeiros. E como base, vamos olhar como a igreja era no início. Em Atos, no livro de Atos, nós vemos como o Senhor guiou os primeiros cristãos, incluindo os ensinamentos sobre os recursos financeiros. Atos capítulo 2, verso... Está aqui em tela. Hoje eu resolvi fazer esse slide para justamente deixar as passagens aqui em cima, porque são muitas passagens e para que a gente ganhe tempo, achei melhor fazer esse slide. Primeira passagem, como é que a igreja no início estava usando seus recursos. Quem pode ler? Está aqui em tela. Pode ler. Eles se dedicavam ao ensino da fé e à comunhão, ao partir do pão e das orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos da porta. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Ótimo. Temos a primeira passagem prática da igreja trabalhando valores financeiros. Atos capítulo 2, verso 42 até o 45. Pulando mais alguns capítulos, chegamos no 4, verso 32 ao 35. Quem pode ler? Da multidão, os que creram, era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, a grandiosa graça
a grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Ótimo. Mais uma passagem prática de como a igreja usava os seus valores. Eu vou passar todas as passagens para depois explicar cada uma delas, tá bom? Mais uma bem prática. Atos 6, do 1 ao 5. Quem pode ler? Naquele dia, acrescentando o número de discípulos, os judeus de falar fala grega, entre eles, deixaram-se dos judeus de falar hebraico, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas da distribuição diária do alimento. Por isso os 12 se reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciar ao ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração ao ministério da palavra. Ok, obrigado. Então percebam que no livro de Atos temos 3 passagens práticas de como é que a igreja estava usando suas finanças, como é que a igreja estava usando seus recursos. Quem pegou a semelhança nas passagens? Como é que a igreja usava? Conforme as de quem? Ok. Quem quer acrescentar algo que o Alexandre falou? Percebam que Atos capítulo 2, os irmãos vendiam suas propriedades e distribuíam conforme a necessidade de cada pessoa. No 4, nós vemos que realmente isso não existia, as pessoas necessitadas, não tinha esse problema no meio da igreja, porque os irmãos estavam olhando a necessidade de cada um e tudo eles tinham em comum, como está destacado aqui em Atos capítulo 2, e vale a pena até mesmo explicar esse em comum. Em comum é diferente de todo mundo tem a mesma coisa, ou todo mundo tem é tudo igual. A gente precisa trabalhar bem isso, porque ter em comum é eu olhar para Fernando, que acabou de chegar, ele tem um celular, eu não tenho um celular. Aí, para eu ficar em comum com ele, eu preciso ter um celular. Então não precisa ser necessariamente o mesmo modelo dele. Na medida que eu tenho esse celular, eu e ele temos algo em comum. Deu para entender? Então, olhando para o cenário da igreja, eles tinham tudo em comum. Vou trazer para o nosso cotidiano para que entenda. O irmão tinha fogão, tinha geladeira, ele tinha um ventilador, ele tinha uma cama. Então, não tinha esse irmão que estava precisando dessas coisas básicas, posso dizer assim. Deu para entender, né? Esse é o incomum. E os irmãos vendiam seus bens, suas propriedades para distribuir de acordo com a necessidade de cada um. Em Atos 6, a gente já vê que essa necessidade, existiam as necessidades momentâneas e existiam as necessidades recorrentes. Aqui nós estamos vendo uma necessidade recorrente, que são das viúvas. Eu vou trabalhar mais sobre as viúvas, certo? Mas percebam que aqui nessa passagem existia uma distribuição diária de alimento, porque o básico essas viúvas não tinham. Calma, eu vou trabalhar mais para frente as viúvas. A gente já chegou aqui, entendeu que é necessidade, não tinha nenhum necessitado no meio da igreja e todos tinham tudo em comum, ok? Ok. Mas precisamos diferenciar necessidade de dificuldade. Por quê? Nesse mês nós trabalhamos sobre finanças. E se a pessoa não tem
um controle, a pessoa fica em dificuldade. Mas também existem aquelas pessoas que passam necessidade. Eu vou explicar muito bem isso aqui. Porque é importante... Ah, tá. Eu pensei que tinha sumido. É importante a gente saber isso porque pessoas pegam os textos bíblicos e dizem aqui, eu estou passando necessidade, eu estou precisando que a igreja ajude. Opa, é uma necessidade ou uma dificuldade? Vamos entender a diferença aqui agora. Uma pessoa necessitada é aquela pessoa que está em uma condição financeira fragilizada por algum choque externo. Foi algo que não estava na mão dela. É uma pessoa que tinha uma vida funcional, mas um evento de força maior destruiu essa estabilidade. Eu até coloquei aqui, é como se é alguém que foi atropelado pela vida. Essa pessoa sofreu algo que não estava no controle dela. Um acidente, algo natural, sei lá, o Brasil não tem terremoto, tem o que? Enchentes, barreiras, são coisas naturais, incêndios acontecem, e isso coloca uma pessoa numa classe de necessidade, porque essa pessoa não podia fazer absolutamente nada, só aconteceu. E como é que a gente explica essa questão da necessidade dos irmãos que estavam lá em Atos 2? Quando a gente vê o texto, nós vemos que muitos judeus, a época era a época de Pentecostes, que era um dos 3 feriados mais festejados dos judeus. E o Senhor escolheu começar a sua igreja, mandar o Espírito Santo no dia de Pentecostes, no dia em que Jerusalém estaria cheia. Tinha gente de todos os lugares ali. E aí, quando os irmãos, eu botei aqui, não, é no capítulo 2, a partir do verso 11, se eu não me engano, a gente vai ver todos os locais que essas pessoas estavam lá. E quando essas pessoas vou trazer aqui para o Brasil, imagine que tem um feriado, a gente é judeu por enquanto, a gente está aqui em Recife, e Recife é o polo desse grande feriado. Aí vai vir gente da África, vai vir gente da Argentina, vai vir gente da Bolívia, dos Estados Unidos, da China, tudo para Recife. Quando chega aqui, nós somos deparados com a graça, somos deparados com o Evangelho e nos convertemos. E foi o que esses irmãos, os irmãos que se tornaram irmãos, eles se converteram e não voltaram para sua localidade. Muitos deles ficaram em Jerusalém. Outros até voltaram, venderam suas propriedades, enfim. Outros realmente foram e voltaram, mas muitos ficaram em Jerusalém. Como ele era de outro lugar, imagina, um chinês veio para Recife e não voltou para a China. O que é que aconteceu com essa pessoa? O que foi que aconteceu? Necessidade. Exato. É o total? Obrigado. Exatamente. Com esse contexto, nós conseguimos entender a necessidade da igreja no seu início. E faz sentido para o que eu estou querendo trazer para cá, para que a gente compreenda. E nesse caso, não existe uma discussão. Se tem uma pessoa necessitada, se realmente existe uma necessidade, a igreja não pode negar ajuda. Leia Efésios capítulo 4, verso 28. Está aqui, embaixo. Quem está em necessidade. É muito importante entender que existe aquela pessoa que ela está em necessidade. É aquela pessoa que ela está passando por aquilo e precisa de um auxílio. A igreja ajuda, entendendo cada uma das classes. Se está em necessidade,
a igreja tem que ajudar. Chegamos na outra classe, que é a pessoa com dificuldade. Aqui o cenário muda completamente. A pessoa ela tem uma fonte de renda, essa pessoa trabalha, essa pessoa empreende, essa pessoa ela tem seu dinheiro. Mas o problema dela é que ela se atropela. É aquela pessoa que não tem gestão. É aquela pessoa que compulsiva, compra para viver de aparência. É aquela pessoa que gasta tudo que ganha e até o que não ganha gasta também. Essa pessoa, além de estar em pecado, que isso é um pecado que a gente viu durante todo o mês, ela não está em necessidade, ela está em dificuldade. Tem que separar essas duas classes de pessoas com problemas financeiros. Porque a pessoa que está com dificuldade, nem sempre a melhor ajuda dela vai ser dinheiro. Já a pessoa com necessidade, com toda certeza. O irmão congrega aqui com a gente, aí sei lá, algo aconteceu, a casa dele caiu. Pô, esse irmão está em necessidade, precisa de auxílio, a igreja ajuda. Mas tem um irmão que ele ganha bem, ganha muito bem. Como a gente viu que descontrole financeiro é para quem ganha um salário mínimo ou para quem ganha 1 milhão. Aí essa pessoa tem a sua renda, gasta tudo, está endividado, está com agiota, está aquilo tudo. A gente, tenha calma. Seu problema aqui, primeiramente, vamos ver essa situação. Onde é que está indo seu dinheiro? Está gastando com o quê? Está gastando com o quê? Como é que você pode melhorar? Já é uma ajuda também. Inclusive, os irmãos que quiserem ajuda para poder organizar suas finanças pessoais, fale comigo no privado. Eu estou disponível para os irmãos, para poder lhe ajudar, poder ver o que é que você realmente está gastando de errado, pode melhorar. Mas entenda que uma pessoa descontrolada que está em dificuldade, ela não está em necessidade. São pessoas diferentes. Essa precisa realmente de controle financeiro. Eu botei só um provérbio, que a gente viu tantos provérbios aqui. São ajudas diferentes. Exato. Exatamente. Eu conheci uma pessoa, dona do escritório de contabilidade. Então, ela me chamou há muitos anos atrás, justamente para ver essa gestão financeira. Questão de banco. Ela tem uma conta com vários bancos. Só no Itaú ela tinha, se não me engano, 10 ou 12 descontos de seguro. Você imagina? Porque o banco se aproveita, né? Uhum. Só no Itaú, Isso. Aí quando eu sentei, eu comecei a fazer todo esse levantamento. Aí eu mostrei para ela, só, você precisa disso, tem um seguro, não está falando de seguro, tá? Porque vem o produto amarrado na sua conta. Porque eu tudo isso, na economia, eu nem imaginava que esses recursos estavam sendo minados na minha conta, saía pelo ralo, na minha conta. Exato. Cada pessoa tem sua dificuldade. Vai ter aquela que realmente é descontrolada. Ele precisa tomar medidas para que ela não gaste demais, seja apagar os aplicativos do celular, tirar os cartões de crédito. É uma medida para iniciar, para que ajude essa pessoa. A gente viu vários provérbios, mas eu coloquei esse aqui, o 21:5. Os planos bem elaborados levam a fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O apressado vai estar em dificuldade. Ponto. Isso aqui é um provérbio de Salomão, mais de 3.000 anos. Então,
a gente precisa separar esses dois públicos para que a igreja entenda como é que ela pode usar seus recursos financeiros para ajudar realmente quem está em necessidade e não quem está com dificuldade. Quem está com dificuldade, às vezes não é nem dinheiro, mas sim justamente a gestão. E a gente, até a igreja também pode ajudar com isso. A igreja pode ajudar em necessidade e em dificuldade. Exatamente. Nos dois casos, sim. Feito você mesmo falou, se alguém quiser uma ajuda para a organização financeira, doméstica, fala que não. Isso é uma ajuda da igreja. Exato. A igreja está disponível. E quanto tempo deve durar essa ajuda? Olhando para esse caso. Depende, né? Cada necessidade tem a sua classificação, que pode ser a pontual ou a recorrente. Eu trago 2 exemplos bíblicos. Tem a oferta organizada pelas igrejas gentílicas e a assistência para as viúvas, como eu falei lá no começo. A oferta das igrejas gentílicas é aquele texto que a gente lê bastante, né? 1 Coríntios capítulo 16 ou 2 Coríntios capítulo 8. Paulo está falando ali da igreja para poder fazer uma ajuda financeira para os irmãos da Judeia que estavam passando necessidade, porque a Judeia naquele período estava passando por uma grande fome. E as igrejas gentílicas começaram a fazer essas ofertas, e Paulo, que estava orquestrando isso, pegava os valores, levava para a Judeia para poder ajudar esses irmãos. Aqui a gente tem um exemplo claro de uma necessidade pontual, porque aqueles irmãos, depois de um período, eles passaram pelo período de fome e não precisaram mais daquelas ajudas. É uma forma. A igreja olha para a necessidade de cada pessoa e entende. É pontual? Pontual quanto tempo? Que é importante isso. A gente precisa compreender cada caso para que possa atender todo mundo da melhor forma possível. De novo, em necessidade. Ok? Exato. É por isso que existe o Ministério de Benevolência, né? O Ministério de Benevolência entende, está mais próximo. Por enquanto não tem os diáconos ficam bem mais... O Ministério de Benevolência pode ajudar nisso. Entende, visita, compreende, ouve, porque cada caso é um caso. Cada tem que ser tratado da melhor forma possível. Exato, exatamente. E tem a oferta recorrente. Existe a oferta, a ajuda. Eu botei a ajuda, mas uma assistência recorrente que a igreja também pode fazer para uma pessoa. E aqui, se o critério para uma pessoa receber é bem alto, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque tem gente que, infelizmente, pessoas que se aproveitam disso. Existe também aquelas pessoas que são custeadas pela igreja no momento do assistencialismo. E eu trouxe o exemplo das viúvas. A gente leu lá em Atos capítulo 6, no verso 1 para frente. E Paulo, ele dá os critérios para que a igreja avalie a viúva que precisa da ajuda constante da igreja. Porque as viúvas eram um público muito sofrido. Queria usar outra palavra, mas seria muito pesado. Porque existia aquela mulher, não era comum as mulheres trabalharem, principalmente no meio dos judeus, e até nos gentios também. Não era comum. E a mulher, o sustento dela vinha do marido. O marido morreu. A mulher perdeu o sustento. Então, numa situação simples como essa, olhando para 1 Timóteo, que eu coloquei aqui, 1 Timóteo capítulo 5, temos 13 versículos só tratando como é que a igreja olha para a viúva para poder ajudar. Se a viúva ela se encaixar naquele padrão que Paulo determina lá, a igreja ajuda. Mas se for, por exemplo, ele fala lá, se for
Se for uma viúva que causa problema no meio da igreja, Paulo é bem claro lá, não tem como ajudar essa pessoa. Se é uma viúva nova, a igreja pode ajudar, mas ele aconselha, essa viúva que é uma mulher mais jovem, uma mulher que pode casar novamente, ele aconselha, case de novo, e ele dá termos bem claros lá. Mas entendam que existem casos que a igreja faz essa assistência recorrente e também momentânea. É bíblico isso. E a gente precisa olhar para cada um dos casos para fazer da melhor forma possível, do jeito que o Senhor quer que a gente faça. Não se espante se uma pessoa chega e está no nosso meio e infelizmente acaba ficando em necessidade. Pode acontecer, até eu mesmo. Eu tenho, graças ao bom Deus, já faz alguns anos que tenho bem organizado financeiramente, tenho reservinha de emergência e tal, mas não sei. Entra o colapso aí no Brasil, não sei, a gente acaba ficando em necessidade. Exato. Foi algo externo e muito externo, que foi o mundo inteiro. Exato. É um ótimo exemplo. E o governo, ele agiu, ele conseguiu agir, mas não agiu com a velocidade que deveria. Mas a igreja estava lá. Assim que começou a pandemia, muitas pessoas estavam precisando de ajuda, ajuda financeira, comida, roupas, a igreja estava lá e ajudou. Isso é louvável e é uma ajuda pontual. Depois que a pandemia passou, até mesmo quando as pessoas começaram a receber o auxílio do governo, aí a mesma pessoa deveria vir, não preciso mais, aí isso aconteceu. E se for, era um exemplo, né, momentâneo e recorrente também. Então a gente realmente tem esses dois cenários: ajudar necessitados de forma recorrente ou de forma pontual. Dúvidas até aqui? E eles falam, né, que a viúva que tem família, né, tem filho, tem neto, Uhum. Exato. Eu não me alonguei muito por causa do tempo, porque eu quero entrar em outro tema bem polêmico agora. Mas o caso da viúva, sim, tem todos os critérios, né? Para ela se encaixou em tudo, a igreja ajuda. Aí se for uma viúva que não tem família, é muito distante, aí a igreja... Se não, a preferência é que a família ajude. Paulo é bem específico, lá falando para Timóteo. E o outro tema, muito importante, é o cuidado com os nossos obreiros. E esse tema eu gostaria eu vi muita necessidade de falar isso para os irmãos, porque infelizmente a Igreja de Cristo brasileira, pelo menos boa parte, não entende isso aqui, e é muito sério. É triste, mas existem obreiros que se dedicaram a vida toda, missionários que vieram batizar inúmeras pessoas, completamente esquecidos pela igreja. E uma das formas de ajudar, seja nessa geração agora e a atual, foi trazendo essa aula, juntando todos esses versículos para que a gente compreenda como é essa questão. Uma das prioridades financeiras da igreja, com toda certeza, é a pregação do evangelho. Ninguém se discute com isso aqui, né? A gente precisa pregar o evangelho e fazer tal coisa. É o número 1, não tem critério. Biblicamente não existe critério, tanto que eu nem me alonguei, tanto que todo mundo entende. O ID é para todo mundo, para cada pessoa que está aqui, que recebeu o Espírito Santo, o ID é para você. Porém, existem aquelas pessoas que vivem para levar o evangelho. Eu trabalho, eu acho que a maioria daqui trabalha fora. E a gente, no tempo que a gente tem, seja no trabalho, nesse contato que vai tendo com as pessoas, a gente vai levando o evangelho. Porém, existem pessoas que a igreja pode selecionar para que leve o evangelho de forma integral. Seja levar o evangelho ou também instruir a igreja, que tem espaço para os dois dentro da Irmandade. Os dois são bíblicos. Os obreiros, eu botei obreiros porque é um termo que pelo menos engloba todos,
Os evangelistas, os mestres, os presbíteros, os missionários, eles devem ser prioridade máxima no valor financeiro da igreja. A gente não pode olhar para um obreiro e dizer, não vou ajudar ele, vou olhar os critérios. Biblicamente não se encaixa. E a gente vai ver isso agora. Eu trouxe vários versículos. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 5 ao 7. Quem pode ler? Depois de passarmos na Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Veja Paulo falando para os irmãos em Corinto. Eu vou ficar um tempo com vocês e espero que vocês me ajudem na minha viagem, para onde quer que eu vá. Aí eu vou decidir. Onde é que Paulo ficaria chegando em Corinto? Pode falar, onde é que Paulo ficaria? Na casa dos irmãos? Paulo ia comer em restaurante? Tinha na casa dos irmãos, né? Aí quando Paulo chega lá, eu vou precisar fazer a viagem. Ia ter essa discussão? Não, Paulo, a gente não vai pagar a tua viagem. Teria ou não teria? O que é que Paulo estava fazendo? Qual era o ministério de Paulo? Um missionário hoje, né? A gente chamaria um missionário. Exatamente. Outras passagens, ainda em 1 Coríntios 16, mas falando de outro indivíduo. Quem pode ler? Primeira Coríntios 16, verso 10 e 11. Está aqui em tela, pode ler. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês. Pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajude-o a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu estou esperando juntamente com os irmãos. Já é outro irmão. Vai Timóteo, ele vai passar em Corinto. E Timóteo vai precisar de lugar para dormir, vai precisar comer, vai precisar viajar. Na viagem ele vai precisar comer. E o sustento vem de onde? Da igreja. Por quê? Timóteo, ele prega o evangelho, assim como Paulo. E Paulo, ele recomenda que a igreja faça isso. Os próximos versículos vão ficar mais interessantes ainda. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 15 e o 16. Confiando nisso, que para vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e à volta, a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judeia. Novamente, viagem naquela época era cara, assim como hoje, né? A gente vai pegar um voo muito caro. Imagine Paulo dizendo, olha, manda uma carta aqui para Prazeres. Olha, eu vou estar chegando aí, quando eu chegar, por favor, faça com que eu possa ir para qualquer lugar que eu queira. Aí Paulo chega aqui, a gente está no Brasil, e Paulo, olha, eu vou pregar na China. Imagine a passagem de Paulo daqui para a China. Mas a gente ajudaria. Porque faz parte do evangelho. É olhar para o obreiro, no caso aqui Paulo, missionário, apóstolo, missionário, vamos olhar como missionário, ajudar o ministério dele. Porque se eu ajudo, automaticamente eu estou sendo com ele um pregador do evangelho. Ele fala, mas eu estou custeando atrás. A gente precisa ter essa mentalidade. Não necessariamente eu preciso estar falando para pregar para alguém. Às vezes a pessoa tem vergonha de se expressar e está tudo bem. Mas essa pessoa oferta, essa pessoa ajuda a obra. Ela, com seus valores monetários, também está evangelizando. É bíblico isso.
Mas eu quero que realmente olhe para a vida do obreiro. Tem outras passagens. Romanos 15, o verso 23 a 24. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que preciso trabalhar, e visto que há muitos anos não sei vê-los, eu devo fazê-lo quando eu for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem. Para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. A gente já entendeu essa questão das viagens, né? A igreja ofertar para poder ajudar o missionário, no caso o Paulo. Mas olha a palavra que Paulo usa aqui: dá-lhes a oportunidade. Veja o que é que Paulo está dizendo. Eu estou dando a oportunidade a vocês de me ajudarem para ir pregar o evangelho. Olha o peso, a responsabilidade que os romanos tinham nas mãos. Não só eles, estou falando da carta, mas todos aqueles outros. Eu sei, eu vou abrir um parêntese, porque algumas pessoas podem ficar assim, porque realmente parece teologia da prosperidade, né? Eles realmente gostam de pregar assim, para que os pastores deles possam andar em carrões, ganhar não sei quantos salários aí. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque nós, como a igreja do Senhor, temos a verdade. Não é porque eles fazem completamente deturpado lá fora que eu não vou deixar nossos obreiros morrer de fome, esquecidos depois da velhice. De forma nenhuma. A gente pode estar caindo, eu poderia até dizer, né? A gente pode estar caindo num pecado por uma aversão, porque eles fazem lá fora, eu não vou fazer aqui dentro. Isso é muito sério. E que a gente olhe para esses textos e comece a compreender que é uma oportunidade ajudar quem vive do Evangelho, quem vive pregando o Evangelho. Se essa pessoa que foi custeada por nós se tornou um falso profeta ou só está de olho no dinheiro, é com ele em Deus. A gente tem vários textos falando sobre isso, mas o que a gente ofertou, o Senhor está vendo a nossa intenção. O jeito que o obreiro usou, depois que foi descoberto, foi cortado, mas até aquele período, é com ele Deus. Mas entendam que é uma oportunidade da nossa parte ajudar essas pessoas. Outro texto, Filipenses capítulo 1, o verso 3 a 5. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Essa palavra cooperação do grego, ela pode ser traduzida aqui como coleta. E é a mesma palavra que Paulo vai usar no capítulo 4. Aí, quando foi traduzida, foi a cooperação de vocês. Mas Paulo está agradecendo aos filipenses pela coleta que eles deram para eles desde o início do Evangelho. Eles se converteram, já estava, toma Paulo, vai, prega. E Paulo usa a mesma palavra no capítulo 4, como eu falei para vocês. Capítulo 4, o verso 10, aí eu pulo para o 15 e 16. Vai, Caio, ele aí. Alegro-me grandemente do Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Por isso, estando eu em Tessalônica, vocês mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas quando tinha necessidade. Veja que bonito. Paulo diz que Paulo recebeu uma segunda ajuda deles. E Paulo, quando recebe essa ajuda, ele relembra do começo deles, que eles ajudaram Paulo financeiramente. E Paulo diz, olha, estou vendo que vocês renovaram o seu interesse por mim. E ele realmente está falando do que se refere a dar e receber. E ele vai dizer mais para frente o que essa oferta significou. Lê aí, Alessandro, capítulo 4 de Filipenses, verso 18. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito,
E aí? É qualquer oferta? Veja como Paulo coloca, é uma oferta de aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. Olha para aí, veja o que os filipenses e as outras igrejas que a gente está lendo aqui, pelo fato de ajudar o obreiro, estava fazendo. E nós podemos continuar fazendo, porque o que Paulo falou para eles continua. O evangelho que nós vivemos, a palavra que nós temos aqui, ela é válida até a volta de Jesus. Jesus voltou e a gente não vai precisar mais converter ninguém, não vai precisar de correção, a gente vai estar transformado. Mas até lá, vamos precisar ofertar, vamos precisar ajudar os obreiros, vamos precisar estar fazendo ofertas de aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. Faz parte do evangelho pensar nisso. Eu vou deixar só mais esse versículo, porque tem muitos versículos. Esse é pequeno. Gálatas, capítulo 6, o verso 6. É bem pequenininho. No meio da carta de Gálatas, Paulo soltou essa para os Gálatas. Vai, Cauê. Que está sendo instruído na palavra, a partir de todas as coisas boas com quem nos guia. O partilhar também é contribuir, ajudar. Se você está aprendendo a palavra, compartilhe coisas boas com quem com quem você está aprendendo. É isso que Paulo está falando. Ajudar os obreiros faz parte do evangelho e nós precisamos ter isso em mente. Não é aceitável no nosso meio ter evangelistas, pastores, presbíteros, pastores é a mesma coisa, missionários passando necessidade, pessoas que conseguiram plantar igrejas enormes e depois da velhice ser completamente escanteado. Não faz parte do nosso ensino, não faz parte do nosso evangelho. E nós precisamos acordar para isso. Esse despertar no meio do Nordeste, principalmente no Nordeste, pode começar em prazeres. Porque existem congregações, e eu posso até citar o nome de uma, que é a congregação de Curitiba. Conversei com o obreiro de lá, eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi com a igreja de Curitiba. É uma igreja madura, até mesmo nesse sentido. Duas situações. Teve uma situação que um obreiro lá, ele estava passando necessidade psicológica. O irmão, ele pegou tanta carga da igreja, ouviu tantas coisas da igreja e ajudou, que ele teve o burnout, né? Ele teve ele acabou pegando todas as dores. Ao ponto de uma vez ele entrar no carro, sair pela cidade e esquecer onde é que é a casa dele, ficou perdido pela cidade. E é um irmão, muito ativo assim. E ele entrou em um tratamento, ele precisou ficar 1 ano afastado das suas atividades, psicólogo, medicamentos. E sabe o que a igreja de Curitiba fez? Cortou o salário dele? De forma nenhuma. Eu até quando ela me falou, sério? Não cortou. Pelo contrário, eles supriram medicamento. O que precisar de outras coisas, a gente ajuda. O outro foi uma pessoa que saiu daqui, de Pernambuco. Foi para lá, ser obreiro lá, recebeu o convite. E ele disse, olha, eu recebo tanto aqui. Aí a igreja, ok, queremos você aqui. Sua esposa, como é? Aí ele, a minha esposa trabalha, ganha tanto. Aí a igreja fez, tudo bem, vamos pagar o seu e o da sua esposa para que ela não precise trabalhar fora. Veja, olha o nível de maturidade. E o melhor foi quando ele disse que, quando ele viajou para cá, ele começou a receber os Pix. Viajando, os irmãos, olha, compra aí um sorvete em Recife, vai tomar água de coco. Ele só achou estranho assim, porque ele é pernambucano. E a realidade aqui é completamente diferente. E eu conversando com ele, eu dizendo, meu irmão, você acredita que eu estou montando essa aula para falar para a igreja? Para mostrar essa deficiência que nós temos? E o Senhor me fala isso, que lá não é assim? Então não é uma utopia, não é uma coisa da minha cabeça. É algo que nós podemos e devemos melhorar. E vamos melhorar no nome do nosso Senhor Jesus. Aqui Jesus, quando envia aqui eu botei Mateus capítulo 10, só um exemplo
de missionário. Mateus 10, verso 9 e 10. Quando Jesus envia para pregar, ele diz para os discípulos, aqui era 70, vocês não vão levar nada, pode deixar tudo, vocês só vão e preguem. Porque Jesus diz, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Aquelas pessoas que vão se converter com a pregação de vocês, vai ajudar vocês. E isso Jesus já ensinou desde o princípio. Faz parte do Evangelho. Lembra que quando eu sempre acaba até sendo chato, a gente oferta pelo fato de entender a graça. Isso está embutido. Eu oferto porque eu entendi o que Jesus fez por mim, o que esse valor vai ser importante. A gente está vendo aqui, a igreja recebe esses valores, vai ver a necessidade de cada um, vai ajudar na dificuldade que nem sempre é financeira, vai ter aquelas assistências que vão ser recorrentes e principalmente os obreiros, porque eles vivem do Evangelho. É comum até a gente chegar e dizer que quem nunca disse, médico ganha pouco no Brasil, deveria ganhar mais, bombeiros, policiais, porque esse pessoal nos dá segurança, o médico ajuda a gente fisicamente quando a gente vai para o hospital. É mais do que lógico fazer com que eles ganhem bem. É ou não é? Motorista também, trânsito no Recife, meu Deus do céu, e aqueles rapazes estão lá todo santo dia levando a gente para o trabalho e voltando. A gente luta por essa classe e está tudo certo, eles merecem mesmo. Porém, existe um grupo de pessoas que não cuida do nosso físico, às vezes sim, o mental, mas principalmente do nosso espiritual, que são os obreiros. E eles merecem receberem um sustento, e até mais do que lá fora, porque eles pregam o Evangelho, eles nos ensinam o caminho ao céu. E esses homens, eles precisam ter dupla honra. Quem nunca falou isso aqui? O trabalhador é digno do seu salário. Vejam onde é que Paulo aplica o que Jesus falou lá em Mateus. Ele fala aqui, 1 Timóteo, capítulo 5, o verso 17 e 18. Quem pode ler? Pode ler. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra de Deus. Pois a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Ele está falando, eles são dignos de dupla honra. Eles precisam ser assistidos. A gente precisa olhar para eles e ajudar. Em favor do obreiro, teve uma época que realmente eu achei que era fácil. O cara montar uma pregação, uma aula é muito fácil. Mas não é fácil. Para eu fazer essa aula aqui, esse slide aqui, minha esposa está de prova, eu passei a manhã inteira de ontem fazendo esse slide. E a semana inteira e mais alguns dias vendo os textos, olhando o grego, porque não é só a gente pega, compara e vê, não, isso realmente aqui, pega contexto, é um trabalho para poder trazer para a igreja. Imagina isso todo santo domingo. Então entendam que, como Paulo fala aqui, nem sempre os presbíteros pregam, isso é um fato. Os presbíteros, os pastores, eles não é para estar em púlpito, isso aí é coisa da reforma para cá, isso é coisa católica. Biblicamente, pastor tem que estar ajudando a igreja nas casas, visitando. É o papel do pastor. Aí por que Paulo fala que vai ter aqueles que vão precisar de dupla honra? Porque se esforçam na pregação e na palavra. Ele está pegando outras atividades. Tem o pregador e tem o mestre, que é o professor. Eu estou fazendo papel de mestre aqui, de professor. Aí tem o pastor, que já cuida dos irmãos. Ele vai querer ensinar e pregar. Olha só, esse homem, ele pegou um fardo muito pesado. E a igreja assiste ele. Como? Financeiramente. Não tem problema nenhum nisso. Muito pelo contrário. É bíblico pensar nisso. Dúvidas até aqui? Quer falar alguma coisa? Nada? É muito importante a gente pensar nisso. A gente realmente não foi instruído a pensar nos obreiros. A gente recebeu o Evangelho
de um irmão, um missionário, evangelista, professor, mas a gente nunca parou para pensar que precisa ajudar aquela pessoa. Talvez o sustento dela venha disso. E talvez o sustento dela venha de uma forma muito baixa, como eu já vi evangelistas na região metropolitana, conhecemos durante muito tempo, um evangelista ganhando R$1.000, quando R$1.000 não era nem o salário mínimo lá fora. E isso é triste, é uma realidade das igrejas de Cristo aqui. Daqui era até hoje, daqui para frente eu creio que vai ter uma outra realidade. A gente realmente precisa pensar nos nossos evangelistas, missionários. Se chegar um missionário aqui, o senhor está precisando de alguma coisa? Chega aqui um irmão, o senhor está precisando de alguma coisa? Senta, o irmão está precisando aqui, precisa de uma passagem, a gente ajuda, tem que ajudar. E a gente vai ser, como participante, vai ter essa oportunidade, como Paulo fala, de ajudar no ministério dele. Outra coisa que eu não vou me alongar muito é a estrutura para pregar e se reunir. É importante também. Embora não seja a prioridade a gente ter prédio, mas é importante ter essa estrutura. Porque, como eu deixei Atos 2,46, que mostra que a igreja estava reunida no pátio do templo, no átrio, para que eles pudessem se reunir ali. Ia nas casas, partia o pão. A igreja vai precisar de um lugar para estar. E não tem problema nenhum em pensar no prédio. Não, muito pelo contrário. Eu trouxe outra passagem também, mostrando que Paulo, depois ele funda a igreja de Tirano, a escola de Tirano, e diariamente Paulo estava lá ensinando. A igreja vai precisar de um lugar para ser instruída e se reunir, como a gente faz aqui todo domingo. Não é bom estar aqui climatizado, despreocupado do mundo lá fora? O prédio é importante, embora não seja a prioridade, mas ele também é importante. Estou falando porque tem irmãos que são bem, às vezes levanta a bandeira anti-prédio e não sei o quê. Calma. Se você está querendo dizer que não é prioridade, eu aceito. Agora, chegar e dizer que biblicamente o prédio não se encaixa, também não. Vamos trabalhar com equilíbrio. Sim. Em resumo, para a gente ir para o nosso intervalo, como a igreja deve usar seus recursos com quem tem necessidade. Vocês aprenderam. Seja momentânea ou recorrente ou constante. Para expandir o evangelho com os nossos obreiros, também momentâneo, ele veio aqui, viajou e precisa de ajuda, ou constante. Nós temos um evangelista, né? Quem aqui já perguntou o que é que ele está precisando? É importante. É importante porque faz parte do nosso evangelho, do evangelho de Cristo. Se preocupar com os nossos obreiros e também com a estrutura da igreja. Ela não é o prédio da igreja. Não é a prioridade. Nunca o nosso prédio tem que ser a prioridade para nossas ofertas. Aí a gente está indo para outro extremo. Aí por isso que eu botei, quando a gente vai errar, pensar só no prédio, vou ofertar para pagar a conta de energia, aí está um problema duplicado, porque está ofertando sem entender o que realmente é oferta e está ofertando pensando no prédio, vamos organizar essa questão. Excluir toda e qualquer necessidade, dificuldade em ajudar, esquecer os obreiros e esquecer da missão. Se a gente faz uma dessas coisas, a gente acaba pecando financeiramente como igreja. Amém? Dúvidas? Nenhuma? Vamos para o nosso intervalo e que Deus nos abençoe.